O livro esquecido de Enoque, o homem que conversou com os anjos caídos. Ah, se vocês soubessem dos segredos que a história guarda, das vozes abafadas pelo tempo, das verdades que foram riscadas, não da memória, mas dos olhos do mundo. Meu nome não importa agora. O que importa é a história de um homem, um dos primeiros. Um nome sussurrado, quase esquecido, que andou com Deus e viu o que nenhum mortal deveria ver. Falo de Enoque, o homem que subiu, o homem que conversou com os anjos caídos. Imagine um mundo recém-nascido, ainda fresco do sopro divino. Os céus e a terra se tocavam de uma forma que hoje mal podemos conceber. Não havia a névoa da modernidade, nem o véu da incredulidade. Havia o puro, e havia o que se corrompia rapidamente. É nesse cenário primordial que Enoque viveu. Ele não era um rei, não era um guerreiro. Ele era diferente. A Bíblia, no livro de Gênesis, nos dá apenas um vislumbre. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Um final tão abrupto, tão misterioso, que por si só já grita por mais. Para si o tomou. O que isso significa? Ele morreu? Não. Ele transcendeu. Ele foi levado. E para onde? E por quê? Mas o que o Gênesis omite, outros textos antigos, os livros perdidos, os apócrifos, se atrevem a revelar. E é neles que a verdadeira história de Enoque se desdobra em uma tapeçaria de maravilhas e horrores cósmicos. Minha mente ainda tenta processar a audácia dessas revelações. Enoque não apenas andava com Deus. Ele foi elevado a uma dimensão onde podia ver os planos celestiais, a ordem do universo e os mistérios mais profundos. Ele era um escriba celestial, registrando o que lhe era mostrado. E o que lhe foi mostrado, meus amigos, é de gelar a espinha. Antes do grande dilúvio, quando a humanidade estava em sua infância, algo terrivelmente errado aconteceu. Não foi apenas a maldade humana, mas uma intervenção de proporções titânicas. Os filhos de Deus, os anjos, ou vigilantes, como Enoque os chamava, olharam para as filhas dos homens e viram que eram formosas. E então eles desceram, não para trazer luz, mas para satisfazer desejos proibidos. Eles abandonaram suas estações celestiais, juraram fidelidade uns aos outros no Monte Hermon, um lugar que até hoje carrega um eco sombrio, e desceram à terra. 200 deles, liderados por Semiasa, Azazel e outros nomes que ressoam com a traição. Eles não apenas copularam com as mulheres, gerando uma raça de gigantes famintos por carne, os Nefilins, que devoraram tudo, até mesmo os humanos. Mas eles fizeram algo ainda mais insidioso. Eles ensinaram metalurgia para forjar armas, ensinando aos homens a arte da guerra e do derramamento de sangue. Ensinaram feitiçaria, encantamentos, astrologia, cosméticos e a arte do engano. Eles corromperam a essência da criação. O mundo virou um inferno na terra, e foi nesse caos que Deus escolheu Enoque para ser sua testemunha. Enoque não era um mero observador. Ele foi enviado. Os anjos justos, Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, viram o horror e o clamor da terra subir ao céu. Eles intercederam, e Deus, em sua justiça, encarregou Enoque de uma missão impossível: confrontar os anjos caídos. Sim, meus amigos, um homem mortal, sozinho, foi enviado para falar com aqueles que ousaram desafiar o Criador. Ele os confrontou. Ele os repreendeu. Ele lhes trouxe a mensagem do julgamento iminente. Imagine a cena. Enoque, um ser de carne e osso, de pé diante de seres celestiais poderosos, agora presos em sua própria rebelião, sabendo que sua condenação estava selada. O livro de Enoque narra isso com detalhes angustiantes. Ele foi o mensageiro do juízo final para eles. E o mais chocante, eles pediram a Enoque que intercedesse por eles, que implorasse a Deus por perdão. Mas Enoque, fiel à sua missão, respondeu:
Vocês são os que deveriam interceder pelos homens, não os homens por vocês. Vocês abandonaram o céu para se contaminar e agora esperam perdão? A profundidade dessa arrogância e desespero angélico é assombrosa. Enoque viu os lugares de seu cativeiro, as prisões eternas para os anjos caídos, os vales de tormento e escuridão. Ele viu a ordem do cosmos, o movimento das estrelas, a origem dos ventos e das nuvens. Ele foi levado a cada canto da criação para registrar tudo, para que a humanidade tivesse um testemunho da verdade. Ele viu o futuro, o julgamento final de toda a carne, a vinda do Messias, a nova terra. O dilúvio veio, um castigo sobre a terra corrompida, uma limpeza do mal que os vigilantes e seus descendentes haviam espalhado. Mas os ensinamentos proibidos não foram totalmente esquecidos. Eles se tornaram a semente de muitas mitologias, de cultos ocultos, de conhecimentos que, em mãos erradas, só trouxeram mais perdição. Enoque, tendo cumprido sua tarefa monumental, não viu a morte. Ele foi levado. Para alguns, ele se tornou Metatron, um arcanjo. Para outros, ele ainda está lá, esperando o tempo certo para retornar e revelar os segredos que registrou. Este livro, o livro de Enoque, apesar de não estar na maioria dos cânones bíblicos modernos, foi reverenciado e citado por muitos dos primeiros pais da Igreja e até mesmo pelo próprio Judas em sua epístola. Ele oferece uma peça que falta no quebra-cabeça da história da humanidade, uma explicação para o mal que não se encaixa apenas na desobediência de Adão. Seja qual for a sua crença, a história de Enoque nos força a olhar para além do que é óbvio, para questionar o que nos foi contado e a contemplar a vastidão de um universo onde anjos caem, gigantes andam e homens mortais podem andar com Deus e falar diretamente com o coração da escuridão. Ele nos lembra que a verdade, às vezes, é muito mais estranha e assustadora do que a ficção. Se você gostou desse mergulho nos mistérios esquecidos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para que possamos trazer mais segredos como este. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!